Seja bem-vindo ao Tech 10 Complica. Valeu, galera. Mais um vídeo aí pra gente. Um assunto bem interessante aí que a gente já vem prometendo já há um tempo. Você vai ver a sequência aí de vídeo que a gente já tem. Realmente estava faltando esse assunto aí que é importante. A gente vai falar sobre o quê? Corrente elétrica. Beleza. Então, vai lá? Se liga. Se liga, isso aí. Vamos tocar a vinheta para começar esse negócio. Fala aí, galera. Para começar então, a pergunta que não quer calar. O que é corrente, Eduardo? O que é corrente, meu amiguinho? Corrente é movimento ordenado de elétrons. Beleza. Formular essa pergunta direito também. O que é corrente elétrica? Isso. Corrente é um... Que aí ficou legal. Aí deixa um pouquinho mais corrente aberto de água, corrente de um monte de coisa. Isso aí Isso mesmo. aí. Corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. Ou deslocamento de cargas elétricas. Perfeito. É Agora, isso? esse deslocamento ele não acontece de qualquer forma, né? Não. Primeiro ele é ordenado, segundo ele tem condições. Isso aí. Porque o elétron tem que se movimentar a partir de uma condição. Perfeito. Não é isso? Que condições são essas que ele Basicamente se duas movimenta? aí, né? São duas condições. Isso aí. Um elétron se movimenta porque existe diferença de potencial elétrico, a nossa famosa tensão. Qualquer coisinha tem dúvida de tensão, vai no nosso videozinho lá de tensão elétrica, Tem né? lá vídeo de tensão Tem. alternada, Alternada tensão e contínua. contínua. Isso. Aí. Então o que é? Corrente elétrica se movimenta a partir da diferença de potencial, a partir da tensão. A diferença de potencial numa bateria tem lá o positivo e o negativo. Negativo, muito elétron. Positivo, pouco elétron. Então existe uma coisa fundamental na eletricidade que é cargas opostas se atraem. Isso aí. Elétrons são atraídos pelos prótons. Quem gerou a diferença de potencial? A fonte de tensão. Se eu tenho essa tensão, eu tenho logo então a atração entre elétrons e prótons. Perfeito. Mas para os elétrons caminharem e buscarem o prótons, eu preciso de caminho. Perfeito. Tu pode pegar teu carro, tá com gasolina, não sei o que, tu vai pegar ele, mas se não tiver uma estrada, se tu não tiver uma trajetória para você caminhar ali, como é que você vai conseguir andar com esse carro? Não tem caminho. Não tem jeito. Como é que você vai chegar ao destino? Então, o elétron está cheio de vontade de encontrar o próton, que tem essa diferença já dada pela tensão. Mas para que ele alcance o próton, ele precisa ter um caminho, meu amigo. Perfeito. O que é o caminho? Tecnicamente, a gente chama caminho de circuito. Circuito é o caminho que vai garantir que o elétron procure o próton, chegue no próton. Porque o elétron já é atraído naturalmente pelo próton. Só que ele precisa de um caminho. Perfeito. Tá? Então existe. Para eu ter corrente, eu preciso ter tensão e circuito. Vamos pensar agora com calma. Você tem lá uma tomada lá que não tem nada. Não tem nada conectado naquela tomada. Mas lá fora o teu medidor está energizado. Você está com o teu relógio lá. Você está com o teu disjuntor ligado. Quer dizer, naquela tomada tem tensão. Mas como não tem nada conectado naquela tomada, ali não vai ter corrente, porque não tem caminho. Perfeito. A diferença de potencial está ali, mas não tem caminho. Agora, quando é que vai ter o caminho? Terminais ali, um isolado ao outro, Isso. não tem caminho. Perfeito. Aí você vai lá com a tua bateria do teu celular baixinho. O que tu faz? Conecta o carregador lá na tomada. O que você fez com aquilo ali? Você gerou o caminho. Aí o elétron vai se movimentar. O elétron vai sair de um terminal, vai passar por dentro do circuito e vai chegar no outro. Geramos o caminho. Perfeito. Fechamos então. A corrente é isso aí. Agora, existe mais de um tipo de corrente, né? Isso. Perfeito. Assim como temos dois tipos de tensão, tem a tensão contínua, pilha e bateria, tensão alternada gerada pela rede elétrica, eu tenho dois tipos de corrente. Isso aí. Corrente contínua, que é fornecida pela pilha e bateria, corrente alternada, que é fornecida pela rede elétrica. Ok? Legal. Agora, pensa no sentido. Elétrons se movimentam, né? Se for num sentido só, aonde acontece no sentido só? Na corrente contínua. Na corrente contínua, os elétrons se movimentam sempre em um único sentido. É como se fosse uma mão única. Perfeito. É aquela mão única do teu carro lá. Os elétrons se movimentando sempre numa única Ali a gente sentido. tem até a diferença ali, né, o positivo e o negativo estão bem claros ali pra gente na bateria, na pilha. Isso. Legal. Que define os elétrons se movimentando no único sentido. A direção. E na alternada, mão dupla. Isso aí. Eles vão num sentido, depois eles voltam. Ficam indo e voltando, indo e voltando. É como se tivesse uma mão dupla. Você vai sair da tua casa, vai até o teu destino, depois você volta. Seguindo o mesmo caminho. Corrente alternada. Isso aí. Beleza?
Aí tem uma última coisa aí que a gente pode falar, última não, penúltima, né? A gente tem que falar sobre como é que a gente mede a corrente. Isso aí. Como é que você mede a corrente? Existe um instrumento dedicado para isso daí, né? Isso aí, que é o amperímetro. Amperímetro, nosso próximo vídeo. Vamos tratar aí como é que eu uso o amperímetro, como é que eu pego um amperímetro e meço isso aí. Aí tá? tem o alicate amperímetro, tem o amperímetro contido, que já está contido dentro do teu multímetro. Tem Legal? voltímetros, tem fonte de alimentação que já vem com amperímetro lá. Perfeito. Então você tem lá, a gente vai ver lá como é que acontece isso aí, tá? Por última coisa, a gente pode falar sobre como é que eu meço a intensidade de corrente elétrica, como eu meço e calculo. Isso aí. Né? Por que isso é interessante? Você vai lá comprar um disjuntor, aí você for lá, o cara te pergunta, quanto você quer de amperagem? Aí você fala, eu quero um disjuntor de 10 amperes. Pô, apareceu um A lá. 10A. Aquele A, cara, não tá à toa ali. Pô, aqueles caras do ensino médio que fica enchendo o saco perguntando assim, professor, vai tirar ponto se eu não colocar a unidade? Meu amigo, tem que tirar ponto. Você bota lá 10. 10 o quê? 10 quilos? 10 metros? Se você colocou um A lá, porque aquilo tem sentido. 10 amperes. Então, se vem um ar no disjuntor, ele está dizendo para você que ele é 10 amperes. Opa, eu já sei, aquilo ali é a intensidade de corrente. Então, a intensidade de corrente é medida em ampere. Cientificamente, ela é o quê? Quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Né? Nós vamos mostrar agora aí. Isso. É a intensidade de corrente. Vai aparecer aqui a fórmula para você dar uma olhadinha. A intensidade de corrente é quantidade de carga dividido pelo tempo. Isso aí. É a quantidade de elétrons que passa por segundo. Tá? 1 coulomb, a quantidade de carga é medida em coulomb. 1 coulomb é igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Cara, isso é doideira, isso é muito elétron. Se eu falo para você assim, a corrente é de 1 ampere, eu estou dizendo para você, passa essa quantidade de elétrons por segundo. 1 segundo. Em 1 segundo está passando tudo isso de elétron o tempo todo. Enquanto o circuito estiver ligado, tiver a diferença de potencial, vai estar passando aquela quantidade. Certo? Aí depois a gente vai comentar umas outras coisas aí relacionadas à bateria. A gente deixa para o próximo vídeo, que vai ser melhor. Porque esse papo de bateria vai demorar um tempinho. Beleza. Tá legal? Então, tu quer conhecer um pouquinho mais desse tipo de assunto aí? Tá lá na playlist. Qual é o nome da playlist? Conceitos básicos. A gente está tratando ali eletrônica e eletricidade, basicamente ali. Tem outros assuntos também, mas basicamente é isso daí. Beleza? É isso aí, fechamos. Então, até a próxima. Um grande abraço. Não se esquece de se inscrever se não é inscrito. Deixa aquele like maneiro aí. Deixa o comentário também que é importante pra gente. Grande abraço.